Nós temos nosso companheiro Geraldo Lemos aqui, e a biografia dele é um livro, né? Mas eu vou dar umas puladas, porque se eu fosse ler o livro inteiro, a gente ia ficar aqui a noite inteira. Exato. Ele é idealizador e fundador da Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Eu estive lá agora, essa vez que eu fui no Brasil. Lugar maravilhoso. Quando vocês forem em Minas Gerais, Pedro Leopoldo, não deixem de ir lá, tá? Se vocês quiserem saber também sobre essa residência, vocês podem ir no www.casadechicoxavier.com.br. É um lugar maravilhoso. Você entra assim, tem um Apple TV logo com as fotos, com várias coisas do Chico Xavier, onde você passa num touchscreen e você abre as fotos, abre as psicografias, uma coisa maravilhosa, fora do comum. E eu comprei lá também um livro que chama O Primeiro Livro do Chico, um livro que ele escreveu, e eles foram xerox, né, que eles tiraram, e colocava lá, porque o Chico escrevia as coisas para as pessoas, e ele mesmo fazia o cartão com folhas secas, com lacinho, tudo. Além de ser um médium espetacular, uma pessoa maravilhosa, era um artista, o Chico. Então, e atuou na União Espírita Mineira, então dirigida por Dona Neném Alto Luoto e Martins Peralva, seguindo recomendação do próprio Chico. Fundou o departamento editorial da União Espírita Mineira em 1984, onde coordenou a publicação de 12 livros, 10 deles da Lavra de Chico Xavier. Foi diretor, secretário da União Espírita Mineira desde 1983 até 1995. Muitos de nós, 83 aqui, ainda estava de pirulito na boca, né? Lemos Neto é ainda o organizador da biografia Chico Xavier, Mandato de Amor, que foi publicada em 1992. Tema desenvolverá na... Okay. Em 2004, fundou a editora Vinha de Luz e especializou-se na publicação de livros póstumos da Lavra Mediúnica inédita de Chico Xavier. Eu vou pulando aqui, tá, gente? Em Belo Horizonte, iniciou pelo Cenáculo Espírita Antônio de Pádua. Participou da Mocidade Espírita, o Percussor, e da Cantina Francisco de Assis. Vale ressaltar que Chico Xavier, o primeiro livro, está aqui, é o Tesouro Literário, trata-se do resgate dos textos originais do menino Francisco de Paula Cândido, poemas e sonetos, período anterior ao da mediunidade com Jesus. Esses textos foram guardados carinhosamente por um sobrinho de Chico e editados em encadernação de luxo por Geraldinho e a Vinha de Luz. Maravilhoso esse livro. Foi um dos idealizadores do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, realizado anualmente, que este ano vai para a 5ª edição. Presidente da Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo, uma entidade civil da cidade natal de Chico Xavier, cujo objetivo é a preservação de sua memória, estando atualmente empenhado em assumir a gestão do futuro memorial Chico Xavier, atualmente em construção pela Prefeitura Municipal da cidade de Pedro Leopoldo, no local onde Emmanuel apareceu pela primeira vez ao Chico. Geraldinho participa regularmente de palestras, seminários e congressos espíritas pelo Brasil e exterior. Como médium psicógrafo, publicou o romance Inácio de Antioquia, do espírito de Teóforos, e o livro Réstias de Luz, e de diversos espíritos, ambos editados pela editora Vinha de Luz. Em Belo Horizonte, coordena o grupo de estudo Zeca Machado e participa das atividades do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, integridade centenária da capital mineira, integrando o quadro de sua diretoria. Maravilha, né? Agora, a única coisa negativa é que ele é atleticano, tá, gente? Mas tudo bem. A gente deixa. Geraldo, o Geraldinho vai estar fazendo para a gente aqui, vai falar sobre a mediunidade do Chico Xavier. Eu espero que todos vocês, por favor, desliguem os celulares, tá? Para que ele possa expor a matéria. Tenham paciência, que está um pouquinho quente, tá, gente? E que Deus esteja com a gente. Eu passo a palavra para o Geraldinho. Eu vou ligar o microfone dele agora. E aqui? Aqui tem, não? Tem. Já está pronto, está ligado. Entrou ali. Eu vou ligar ali para você. Esse é seu passador e eu só vou ligar ali o coisa. Tá bom. Já ligou? Ele não aumenta o som. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande. O som.
espíritas espalhados aí pelo mundo. Então, o meu abraço, trago o abraço dos companheiros espíritas da cidade de Pedro Leopoldo, da Casa de Chico Xavier, da editora Vinha de Luz, que sempre nos acompanham com muito carinho. Bom, o tema de hoje é um tema que vai tratar da mediunidade. Aí a mediunidade de Chico Xavier, a mais conhecida naturalmente, é a psicografia, não é? Todos nós sabemos que ele psicografou centenas de livros e, a partir daí, ele ficou muito conhecido com essa psicografia, mas ela não se... eu vou te pedir só para dar um F5 aí, que aí vai automático. Na verdade, nós vamos ver que o Chico teve todas as mediunidades classificadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Todas elas, todos os tipos de mediunidade ele apresentou. Apenas a psicografia, ele foi mais conhecido por ela, não é? Por uma razão muito óbvia. Até hoje foram publicados da sua lavra mediúnica psicográfica 482 livros. Sendo um aqui nos Estados Unidos, em Nova York, em 1966, The Word of the Spirit, e 481 livros publicados no Brasil. Então, só para a gente começar a pensar no assunto, é uma obra tão vasta que nenhum de nós, mesmo aqueles que são seus estudiosos e pesquisadores, nenhum de nós consegue ler e estudar todos os livros de Chico Xavier. Tal a extensão dos assuntos, a diversidade da expressão literária que nós encontramos na obra dele, porque nós vamos encontrar todos os gêneros e subgêneros literários na obra psicográfica de Chico Xavier, né? Se formos pesquisar, podemos encontrar o gênero poético, o gênero de prosa, com todos os seus subgêneros conhecidos na literatura. Então, uma diversidade muito grande que envolveu a tarefa desse homem símbolo. Por que eu chamo ele de um homem símbolo? É um homem símbolo da doutrina espírita, porque nós podemos dizer que com Allan Kardec nós tivemos a teoria espírita, a doutrina espírita em suas bases explicada, né? Estabelecida, os fundamentos da doutrina espírita foram estabelecidos por Allan Kardec. E em Chico Xavier nós vamos ver a doutrina espírita sendo praticada. Porque ele, não só como médium, ele nos demonstrou como exercitar a mediunidade com Jesus, que é uma coisa muito diferente de mediunidade, né? Porque mediunidade é de todos. Allan Kardec nos ensina isso no Livro dos Médiuns. Todos os seres humanos são médiuns. Uns mais, com maior sensibilidade, outros menos. Todos nós somos médiuns. Todas as religiões têm mediunidade. A mediunidade não é propriedade dos espíritas. Os espíritas não inventaram a mediunidade. Allan Kardec não inventou a mediunidade. Ao contrário, ele apenas sistematizou, estabeleceu o estudo fundamental do fenômeno mediúnico e, pela primeira vez na face da Terra, em meados do século XIX, ele escreveu um tratado sobre a mediunidade, trazendo-nos para nós os fundamentos básicos da sua expressão. Mas, como eu dizia, a mediunidade é dos homens, é das mulheres de todos os tempos. Ela está presente, esteve presente em todas as religiões, em todos os ambientes sociais do mundo, e nós podemos ver os iluminados de todas as escolas religiosas apresentando fenômenos mediúnicos importantes. Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, os santos da Igreja Católica sempre tiveram fenômenos mediúnicos relacionados à sua vida, como também as outras denominações religiosas, sejam elas ocidentais ou orientais. Os profetas do judaísmo, não é?
profetizando, vendo situações, espíritos, enfim, transmitindo para o futuro as suas visões. Quer dizer, a mediunidade esteve sempre presente. Com Chico Xavier, nós vamos ver a mediunidade espírita cristã sendo praticada na sua máxima extensão. Vamos recordar que na vida dele, ele começa pela primeira vez, como católico ainda que era, a manifestar o fenômeno mediúnico com que idade? Com 4 anos de idade. Era um garotinho de 4 anos de idade, a mãe dele ainda estava encarnada, Dona Maria de São João de Deus, e ele, já nessa ocasião, pressentiu, ele nos contou isso pessoalmente, com 4 anos de idade, ele pressentiu que a mãe iria desencarnar no ano seguinte. E ele nos contou que enquanto os irmãos, os 8 irmãos e irmãs dele, brincavam despreocupadamente em Pedro Leopoldo, nas horas de descanso ou de lazer, ele ficava agarrado com a mãe, porque ele sentia que ele a teria por muito pouco tempo. Então, uma mediunidade de presciência, não é? Allan Kardec vai estudá-la muito bem no livro chamado A Gênese, no capítulo 16, quando ele trata da teoria da presciência. O Chico teve, com 4 anos de idade, a mediunidade da presciência. Ele pressentiu que a mãezinha dele iria desencarnar e deixá-lo na face da terra. Uma vez conversando com ele, ele me disse outra coisa. Com 5 anos de idade, ele se recordava integralmente na sua memória de todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Entenda quem quiser. Né? Eu ouvi isso dele. Com 5 anos de idade, ele se recordava de todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, editado por Allan Kardec em 1862. Nós sabemos muito bem que nesta encarnação, como Chico Xavier, ele só vai conhecer o Espiritismo com 17 anos. No entanto, com 5 anos, ele tinha todas as páginas do Evangelho na cabeça. Não é? Muito bem. A mãe dele desencarnou, todos nós conhecemos a biografia de Chico, ele tinha 5 anos de idade. Ela havia prometido a ele que voltaria, que conversaria com ele, que ele não acreditasse que ela estivesse morta, e de fato o menino passa a ter a mediunidade da clarividência e da clareaudiência e conversa com sua mãe desencarnada a partir dos 5 anos. Mas isso começou a trazer para ele uma série de problemas. Como ele nos contou certa vez, Geraldinho, desde criança, aonde eu estou, eu arrumo confusão. Porque em todos os ambientes que eu vivia desde a minha infância, sempre se estabeleceu a turma dos pró e a turma dos contra. Não é? Aqueles que nos apoiaram e aqueles que não nos entendiam. E desde quando muito criança, ele vendo não só a mãe dele, mas também ele via, por exemplo, os espíritos, as pessoas que haviam desencarnado em Pedro Leopoldo, ali familiares, amigos, e que vinham conversar com ele, pedir a ele que transmitisse um recado para a família. E ele, na inocência de criança, de 5, 6, 7 anos de idade, ia conversar com a família. E a família ficava de cabelo em pé, não é? Tá doido, o menino tá doido. E aí, a partir daí, começou a perseguição. Aí ele começou a apanhar muito, apanhar da madrinha, que todos nós sabemos que o pai distribuiu os 9 filhos pela parentela e pelas pessoas ligadas à família Xavier. E o Chico foi parar justamente na casa da madrinha, que era a mais perversa de todas, que lhe dava 3 surras diárias, fora as maldades todas que ela fazia, tendo em vista que ela ficava assustada com esses fenômenos, não é? Mas, enquanto ele sofreu por 2 anos, dos 6, 5 e meio, 6 anos, quase 3 anos, né?
até os 7, 8, ela falava com ele, a mãe dele, desencarnada, falava com ele, Chico, não se incomode, apanhe calado, né? Suporte, tenha paciência, a sua madrinha é uma pessoa que é infelizmente perturbada e você tem que ter muita paciência com ela, porque numa surra que ela possa te dar, ela pode fazer mal ao seu braço, pode quebrar o seu braço, e você vai precisar muito do seu braço nessa encarnação. Isso ele ouviu com 6 para 7 anos de idade. Já a mãe prevendo a tarefa futura dele no livro espírita, na psicografia, né? E a partir daí ela falou com ele, não, você tenha paciência que eu vou arrumar um anjo para cuidar da família toda e vai cuidar de você também. Você acredite que eu vou arrumar esse anjo. E de fato ela arrumou esse anjo. Porque o pai de Chico Xavier, o senhor João Cândido Xavier, conheceu a dona Cidália Batista e se apaixonou por ela. E dona Cidália Batista se apaixonou por ele também. Agora, essa mulher era um anjo de fato. E eu tenho certeza que todas as nossas irmãs aqui presentes vão concordar comigo. Porque eu quero saber se alguma de vocês faria o que ela, dona Cidália, fez. Né? Porque ela se apaixonou pelo pai de Chico, seu João Cândido, aceitou, ele a pediu em casamento, ela aceitou o casamento, mas sob uma condição. Ela pediu ao pai de Chico, ao seu João Cândido, e noivo dela, que ela somente casaria com ele se e somente se ele trouxesse para ela criar os 9 filhos dele do primeiro casamento. Hein? Sejam sinceras, qual de vocês faria isso? Eu só estou vendo risada, ninguém está concordando, hein? Não é? Então, gente, é um caso, hein? É um caso simples, é um caso aparentemente bobo, mas é muita coisa, né? É muita renúncia, é muito amor que essa mulher tinha no coração para abraçar uma família inteira de 9 filhos pequenos. Cada um deles estava numa casa diferente, sendo cuidado por um parente diferente. E ela agora tem o seguinte, ela não ficou nos 9 não, porque ela teve 6. Ela teve 6 dela mesma, com o pai de Chico. Então a família, olha isso aí é um cartão de Chico de Nova York, quando ele esteve aqui em 65, 66. Mas, voltando ao caso aí, ela era realmente um anjo, né? Uma pessoa extraordinariamente boa. E o Chico, assim que a viu, reconheceu nela aquele anjo protetor e falou com ela, Dona Cidália, a senhora é o anjo que mamãe me prometeu enviar para cuidar de nós. E ela, de fato, a partir daí, passou a cuidar de Chico. E ela foi a primeira pessoa que acreditou em Chico Xavier. Ele tinha, nessa ocasião, 7 para 8 anos de idade. E via os espíritos, conversava com os espíritos, ninguém compreendia isso. O pai queria interná-lo no sanatório, porque ficava preocupado que o menino era biruta, né? E quem não deixou o pai de Chico internar o Chico no sanatório foi o padre da cidade de Pedro Leopoldo, que naquela ocasião era muito amigo do Chico, padre Sebastião Scarzelo. Que logo quando ele viu esse movimento de internação, ele empregou o Chico. Arrumou um emprego na fábrica de tecidos de Pedro Leopoldo para o Chico se ocupar, ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, olha a inteligência do padre, né? Ele iria ajudar na economia da família e o pai não ia ter coragem de interná-lo. E assim foi feito. O Chico então passou a ter, com 8 anos de idade, gente, 3 empregos. O que vocês acham disso? Vocês acham que a vida dele foi fácil? 3 empregos, com 8 anos de idade. E isso foi até aos 12. Empregos sacrificiais. Ele teve até problemas de pneumonia.
tendo em vista, ele descascava algodão com as mãos, com os dedos, né? E o pó do algodão começou a entrar no pulmão dele, ainda na infância ele teve pneumonia. Bom, mas o foco central aqui é a mediunidade dele, né? Vamos voltar para o nosso foco central. E ele então passa a conversar somente com Dona Cidália Batista. Ela pede a ele: Chico, eu acredito em você, não compreendo nada em relação ao que você vivencia, mas eu acredito em você. Mas vou pedir a você uma coisa: não conte isso a ninguém, nem a seu pai. Conte só para mim. Guarde tudo que você ver, tudo que você ouvir, e conte somente para mim. E de fato, ele vai passar a fazer isso. Ele vai confiar somente nela, até o momento em que a família passa por uma provação de ver uma das irmãs do Chico, uma das filhas do senhor João Cândido, a Maria da Conceição, entra num processo obsessivo, né? Fica perturbada. A família recorre ao sanatório, recorre aos médicos, nada resolve o caso obsessivo. Então alguém fala com o pai do Chico: não, tem um casal de Belo Horizonte que eles são espíritas. É a primeira vez que o Chico ouve nessa encarnação a palavra espírita. E ele estava com 17 anos de idade nessa ocasião. E com 17 anos de idade, a família chama o casal José Hermínio e Carmen Perácio para Pedro Leopoldo. Eles vão até Pedro Leopoldo acudir a família, e o Chico participa no dia 7 de maio de 1927 na sua primeira reunião mediúnica desta encarnação, né? Ele participa justamente no momento em que ele começa a ver o espírito obsessor da sua irmã e começa a doutriná-lo, começa a conversar com ele. Isso ocorreu no dia 7 de maio de 1927. Enquanto a dona Carmen Perácio dava passes na família e o senhor José Hermínio Perácio orava pedindo o apoio da vida espiritual, o Chico recebe a intuição de conversar, ou seja, ele funciona como médium esclarecedor, como se fosse uma reunião de desobsessão. Aliás, como se fosse, não, foi uma reunião de desobsessão. E nessa reunião, a primeira tarefa dele foi de médium esclarecedor. Conversou com o espírito obsessor da sua irmã até apaziguá-lo, e a família voltou então à convivência fraterna, à convivência em paz. Mas aí ele toma contato nesta vida com a doutrina espírita, porque ele ganha o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo do casal José Hermínio e Carmen Perácio. E há poucos meses depois, 2 meses depois, no dia 8 de julho de 1927, ele vai fundar, junto com alguns companheiros, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo. A primeira casa espírita que Chico Xavier funda nesta vida. E passa a trabalhar lá. Curiosidade, dos 12 primeiros companheiros que fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga, num espaço de 6 meses, 9 desencarnam. Não é para desanimar qualquer cristão? Não é? Dos 12, 9 desencarnam. É para fazer desistir logo, não é? Mas Chico fica muito perseverante. Ele e o irmão dele, José Xavier, são os dois quase que únicos que restam, o casal Perácio, e prosseguem nas reuniões. Mas aí o irmão que estava desempregado arruma um emprego na parte da noite. Então não poderia participar das atividades do centro. O Chico fica praticamente sozinho. Praticamente sozinho. Recebendo as mensagens e praticamente sozinho. Na psicografia, né? Porque desde o início ele manifestou nele a faculdade da psicografia. Porque na primeira reunião do dia 8 de julho de 1927, a dona Carmen Perácio, que era médium de vidência, viu sobre aquele rapaz de 17 anos de idade uma chuva de livros. E fala com ele:
menino, pegue o lápis e o papel, porque a sua missão na Terra é a psicografia. Eu estou vendo sobre a sua cabeça uma chuva de livros. Interessante, quando esse casal volta a Belo Horizonte, eles encontram-se. Eles eram muito amigos de um grande médium da cidade de Curvelo, chamado Pascoal Comanduti, que era um grande inspirado lá das Minas Gerais, no início do século XX. E o Pascoal Comanduti fala com o casal assim: Carmen e José Hermínio, abandonem tudo que vocês têm em Belo Horizonte, vendam suas propriedades. Eles tinham negócios em Belo Horizonte, casa, vendam as suas propriedades e mudem-se para Pedro Leopoldo. A partir de agora, a sua tarefa é secundar o início da mediunidade deste jovem Francisco Cândido Xavier, que assombrará o mundo. Escreverá centenas de livros. Acompanhando a sua tarefa, existe uma falange tão poderosa quanto aquela que seguia Jesus quando Jesus pisou na face da terra. De modo que vocês têm que dar suporte à mediunidade desse jovem rapaz. Não é? Um inspirado, né? Pascoal Comanduti. Depois ele mesmo, desencarnado, vai falar através de Chico Xavier, nas reuniões do grupo Meimei de Pedro Leopoldo, nas reuniões de desobsessão, quando ao final da reunião o Chico recebia os mentores e várias mensagens ele recebeu de Pascoal Comanduti pela mediunidade da psicofonia, que é a mediunidade da fala, não é? Você recebe o espírito pela fala. Antigamente também conhecida como incorporação, né? A partir da obra de André Luiz se muda a denominação e passa-se a chamar psicofonia. Muito bem. O Chico começa a psicografar. Em determinado momento eu faço uma entrevista com ele sobre a atividade mediúnica dele, e essa entrevista tomou lugar em Uberaba no dia 17 de julho de 1988. E eu pergunto ao Chico qual que era a tarefa para a qual ele havia reencarnado. E ele me responde, essa entrevista está no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. O compromisso dele com Emmanuel era de psicografar 30 livros. 30 livros. Quanto que nós temos até hoje? 482. O que faz lembrar isso? Não é aquela cena da multiplicação dos pães e dos peixes? Do sermão da montanha de Jesus, não é? Quando Jesus, os apóstolos, os discípulos ficam muito incomodados que a multidão está com fome e Jesus não para de falar. A verdade é essa, né? Jesus estava falando e tal, e a multidão estava já ali há muitas horas ouvindo Cristo, e os discípulos ficam com medo e falam com Jesus: mas escuta, nós precisamos despachar esse povo, porque nós não temos nada, eles não têm o que comer. Né? O que Jesus fala com eles? O que tendes aí? Aí eles apresentaram cestas de pães e peixes. Poucos pães e poucos peixes. E Jesus multiplica os pães e os peixes. De certa forma, ele perguntou ao Chico: o que podes oferecer? Ele deve ter se comprometido no mundo espiritual. Posso oferecer 30 livros. E ele multiplicou esses 30 livros em quase 500 livros, não é? Bom, mas vamos voltar um pouquinho atrás, quando ele se encontra com Emmanuel a primeira vez. Em primeiro lugar, a segunda mãe dele, dona Cidália Batista, avisa ao Chico no dia 18 de abril, olha só, dia 18 de abril, tudo significativo na vida do Chico. 18 de abril, avisa a ele que ela vai desencarnar. Aquela justamente em quem ele confiava e para quem ele contava tudo. Isso foi no ano de 1931. Ela fala com ele: Chico, eu vou embora. Eu estou sentindo que eu vou embora. Ele fala com ela: não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não me deixa só aqui nesse mundo. E de fato, no dia seguinte ela desencarna, no dia 19 de abril de 1981. E o Chico vai me contar que foi a noite de maior angústia da vida dele. Porque aquele tempo se fazia o velório em casa, não é?
O caixão punha-se na mesa da sala de almoço da família, os vizinhos e os parentes vinham até a residência velar o morto, e o Chico então diz que viu, nesse momento eles estavam todos ali, muito tristes com a partida de Dona Cidália, porque ela foi uma mãe para todos eles, para 15, os 9 do primeiro casamento do seu João Cândido e os 6 dela própria, né? E aí o Chico diz que viu o teto da casa desaparecer na sua visão espiritual, aí a faculdade mediúnica da vidência, da clarividência, e ele viu uma estrada de luz se desenhando da abóbada celeste até iluminar o caixão de Dona Cidália. E ele começou a reparar que dessa estrada de luz vinham descendo dos céus bolas de luzes, no total de 12 bolas de luzes. E elas iam descendo, descendo. À medida que elas se aproximavam ali da casinha pobre da cidade de Pedro Leopoldo, da família Xavier, essas bolas de luz se transformavam em seres alados, diáfanos, transparentes, como que feitos somente de luz. E cada um desses 12 seres beijava a testa do corpo hirto, do corpo morto de Dona Cidália Batista. Quando o último deles beijou a testa de Dona Cidália, ela se levanta em espírito do corpo, senta-se no próprio caixão, olha para o Chico, vê que ele está vendo e acompanhando tudo e dá adeuzinho para ele. A partir daí ele falou assim, nossa, foi mesmo que enfiar uma faca no meu coração, né? Que eu vi que ela ia embora mesmo. E aí o Chico viu uma cena que, segundo ele, o marcou para sempre. Por quê? Quando aquelas 12 entidades angélicas, né, levantaram a Dona Cidália do corpo, ela se transformou numa delas, numa dessas entidades diáfanas, aladas e luminosas, e seguiu num cortejo da espiritualidade maior de volta para casa, né? Uma cena, a gente imagina a emoção, não é, desse jovem rapaz que tinha nessa ocasião 21 anos de idade, que já tinha perdido a mãe aos 5 e que estava perdendo a segunda mãe aos 21. O que ele não deve ter sentido de angústia, de solidão, de abandono, ao acompanhar essa cena, embora linda e maravilhosa, mas não deixa de ser também emocionante e triste. Uma cena de um adeus ou de um até breve, não é? Muito bem. Mas ela, antes de partir, fala com ele, eu vou no mundo espiritual, eu vou achar alguém para cuidar de você. Confia que eu mando essa pessoa cuidar de você, essa entidade cuidar de você. E de fato, o Chico, ela parte no dia 19 de abril, no mês seguinte se dá o primeiro encontro do Chico com o espírito de Emmanuel. À beira do córrego, em Pedro Leopoldo, numa pequena cachoeira, o Emmanuel aparece para ele pela primeira vez, em 1931, convidando-o à tarefa da psicografia com Cristo. E pede a ele aqueles famosos, as 3 condições famosas, né? Disciplina em primeiro lugar, disciplina em segundo e disciplina em terceiro. E o Chico aceita e passa, então, a canalizar a sua mediunidade psicográfica sob a orientação do espírito de Emmanuel. Muito bem. Aí, vamos voltar à questão dos 30 livros, né? Então, ele tem um compromisso de psicografar 30 livros, só que rapidamente ele atinge esse objetivo. Rapidamente ele cumpre o objetivo de publicar 30 livros. Aí ele fala com Emmanuel assim, então nós já chegamos ao nosso objetivo. Quer dizer que eu estou quite com a tarefa? O Emmanuel disse, não. Você está muito jovem, não é? Você alcançou esse objetivo muito rapidamente, de modo que nós podemos dobrar o compromisso, por que não? Vamos a 60 livros. O Chico concordou.
Em 1959, justamente no ano que ele muda-se para Uberaba, ele publica o 60º livro da sua psicografia, que é o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Ele psicografa esse livro em Pedro Leopoldo ainda. Os 60 primeiros livros de Chico Xavier são psicografados em Pedro Leopoldo. E aí ele chega em Uberaba, ele muda-se para Uberaba dia 5 de janeiro de 59, fala com Emmanuel, então o compromisso está saldado pelo dobro. Eu vim com o compromisso de escrever 30 livros, já escrevi 60, chega, não é? Aí Emmanuel fala assim, não, mas você está chegando agora numa cidade nova, não é? São novos companheiros, de modo que nós podemos começar do zero. Por que não? Você está jovem ainda, está cheio de força, né? E aí ele vai realmente aceitar o novo desafio de Emmanuel, que é passar para 100 livros. De 60, Emmanuel passou para 100 o compromisso. E ele, 10 anos depois, atinge os 100 livros, com o livro Poetas Redivivos, que comemora o primeiro Parnaso de Além Túmulo. Ele lança, em 1969, pela Federação Espírita Brasileira, o Parnaso de Além Túmulo. E aí ele pensa, bom, agora chega, não é? Mais de 3 vezes, ainda tem 10 de troco, o compromisso. Eu já me aposentei do Ministério da Agricultura, que ele era funcionário público federal do Ministério da Agricultura, né? Então agora chega, Emmanuel falou com ele assim, olha, eu vim aqui hoje trazendo um decreto assinado por nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que esse decreto diz o seguinte, não tem descanso para você, não tem descanso. A partir desta data, o seu corpo físico está desapropriado em favor da doutrina espírita. E até o último de seus dias você deve psicografar. Isso é uma ordem do Cristo. E o Chico fala assim com Emmanuel, mas Emmanuel, espera aí, nós somos adeptos de uma doutrina que nos diz e nos ensina que todos nós temos livre arbítrio, não é mesmo? Emmanuel, sim senhor, é isso mesmo. Então, de modo, se eu tenho livre arbítrio, eu posso muito bem me negar ao compromisso, porque afinal de contas, eu já cumpri 3 vezes o programado, não é? Aí o Emmanuel fala com ele, não, de fato, você pode sim se negar ao compromisso. Mas neste caso, eu tenho que lhe informar que existe um adendo aqui no decreto. Caso você se negue a prosseguir psicografando, eu tenho ordem do Cristo para te tirar do corpo agora. E você desencarna agora. A escolha é sua. Aí ele pôs a mão na cabeça, meu Deus do céu, eu não quero ir embora não, deixa eu ficar. Não é? E aí ele vai até o final dos seus dias, ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, um dia antes, no dia 29 de junho, ele estava no Grupo Espírita da Prece de Uberaba psicografando, e a última mensagem que ele psicografa é a mensagem de Augusto César Neto para sua mãe, Yolanda César, que é a última mensagem que o Chico psicografa. Uma curiosidade, na psicografia, viu gente, pela classificação de Allan Kardec, o Chico também tinha todos os tipos de mediunidade psicográfica. Por quê? Ele tinha, ele me contou que grande parte da sua psicografia era psicografia intuitiva, né? Na qual ele se afastava, o processo é conhecido desde Allan Kardec e André Luiz, né? O médium se afasta ligeiramente do corpo, não é assim? O perispírito do médium entra em contato com o perispírito do espírito comunicante, mente a mente, não é? A mente do espírito comunicante transfere a mensagem para a mente do médium através do perispírito e aciona o sistema motor para ele escrever. Passando então, portanto, pela mente. A maioria da psicografia do Chico foi nesse processo. Mas ele teve também a semimecânica e a mecânica. A mecânica é mais rara, porque a mecânica ela não passa pela mente do médium.
é aquela que é quase que um efeito físico. O espírito tem que pegar a mão do médium para escrever. E o Chico me conta que em apenas 3 ocasiões isso ocorreu com ele. A primeira delas, quando ele recebe as mensagens do avô de um belga, o senhor Dr. Louis Henche, que foi fundador da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, foi ao Brasil para vender as empresas da Grande Duquesa de Luxemburgo, chegando em Minas Gerais, viu o potencial minerador e siderúrgico do Estado. Ao invés de fechar, ele comprou empresas e fundou a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Esse senhor, que era belga de nascimento, perde um filho em desastre de avião, fica desesperado. Minha tia-avó, que era amiga dele, Adélia Machado de Figueiredo, o leva a Pedro Leopoldo e ele recebe pelo Chico 8 mensagens do seu avô, escritas em luxemburguês clássico, que o Chico recebe. E o Chico me conta que ele, pelo fato de nunca ter tido em outra encarnação contato com a língua luxemburguesa, não teria condição de psicografar pela psicografia intuitiva. Porque não havia na mente espiritual de Chico Xavier base sobre a qual o espírito atuar, né? Então o espírito teve que realmente pegar a mão do Chico para escrever em luxemburguês clássico, que assustou até o Dr. Louis Henche, né? A outra ocasião que ele me contou foi o Augusto César, esse mesmo que foi o último a escrever através dele, era um jovem rapaz da Baixada Santista, desencarnado com 18 anos, no final da década de 70, e ele, as primeiras mensagens que ele escreve através do Chico, ele escreve em gíria da Baixada Santista. O Chico também não tinha condição de saber isso, né? Mineiro de Pedro Leopoldo, morando em Uberaba, como é que ele ia saber gíria dos jovens da Baixada Santista? Então também o Augusto César ele escreveu de forma mecânica, pegou o braço do Chico para escrever. Bom, outros tipos de mediunidade, nós já falamos aqui da clarividência, da clareaudiência. Muitas das psicografias do Chico Xavier, de poetas, de poemas, os sonetos, os alexandrinos, né, gloriosos, lá do Parnaso de Além-Túmulo, do Lira Imortal, do Poetas Redivivos, a maioria deles foi pela mediunidade de clareaudiência. Ele ouvia Augusto dos Anjos declamar e passava para o papel. Ele ouvia os grandes poetas, Olavo Bilac, Alfonso de Guimarães e outros mais. Isso aí não é propriamente uma psicografia, é uma clareaudiência. Ele ouvia para escrever. Isso acontecia muito com Chico, não é? Conjugado aí duas mediunidades, clarividência porque ele via o espírito, conversava com o espírito e naturalmente ouvia o que o espírito tinha a dizer. A clarividência e clareaudiência geralmente é comum que sigam juntas, principalmente no caso do Chico. É interessante que na década de 80 ele fala comigo assim: Geraldinho, hoje em dia eu não sei dizer quem é desencarnado e quem é encarnado. Não sei dizer. E eu testemunhei esse fato. Por quê? Determinado dia nós estávamos almoçando na casa dele e éramos poucas pessoas e chegaram 2 senhoras, a mãe e a filha, chorosas, estavam chorando, da cidade de Goiânia. Eu não as conhecia, mas eu vi que naturalmente o Chico as conhecia muito e vice-versa. Porque o Eurípides as trouxe e elas logo foram abraçar o Chico, e o Chico, muito alegre, foi abraçá-las, mas elas estavam chorando. O Chico abraçou a mãe, falou o nome dela. O Chico abraçou a filha, também falou o nome dela. E para surpresa nossa, ele fez o gesto de abraçar uma terceira, que ninguém via, e falou o nome dela. Quando ele falou o nome da terceira, aí que as outras 2 choraram mesmo. Que a mais nova virou para ele e falou assim: Chico, mas é vovó.
E ele falou assim com ela, mas eu sei, ela veio com vocês. Mas ele estava surpreso. Ele ficou assim meio, ela veio com vocês. Aí ela, a mais nova falou com ele assim, Chico, mas a vovó morreu tem 30 dias. Aí é que ele foi se aperceber que ela estava ali em espírito. Mas ela está muito bem, ela está aqui com vocês. Né? E passou a consolar as duas. Foi muito emocionante para todos nós. Primeiro pelo choque da gente ver o Chico abraçando o ar, né? E conversando animadamente e nomeando aquela senhora que ninguém via. Ou seja, exatamente isso aconteceu na década de 80, numa época que a mediunidade dele estava tão aflorada no campo da clarividência que ele já não identificava quem era espírito desencarnado e quem era espírito encarnado, que somos nós, né? Muito bem. Na questão da psicografia, tem um caso interessante também, que nós relatamos no Mandato de Amor. O professor Herculano Pires, disse-me o Chico, falava com ele, olha Chico, o médium é um ser interexistente. E o Chico ficava pensando, matutando nesse assunto, né? Até o professor Herculano Pires desencarnou, os anos se passaram, o Chico já morava em Uberaba há muito tempo, estava psicografando no Grupo Espírita da Prece, fora do corpo, uma mensagem de um filho consolando a mãe que estava na Terra. Né? O Emmanuel estava coordenando a psicografia. Aí ele vê o professor Herculano Pires entrar pela porta lá do centro e vem conversar com ele, fala assim com ele, Chico, eu vim te buscar, porque eu estou precisando de você numa reunião mediúnica do além. O médium em serviço faltou. Então nós precisamos de você. Ele fala assim, mas eu não posso, professor, eu estou em serviço aqui. O senhor não está vendo? Não, eu já me entendi com o Emmanuel. Ele vai permitir, ele fica tomando conta do seu corpo físico, da psicografia aqui na Terra, mas você vem comigo. Quer dizer, ele em perispírito, em espírito, né, seguiu com o Herculano Pires para uma reunião mediúnica no além, no plano espiritual. E ele perguntou, mas para que isso? E o professor falou com ele, não, mas acontece o seguinte, uma mãe desencarnou, e um filho dela desencarnou há muitos anos, e ela não acha o filho no além, está muito triste. Acontece que o filho está muito elevado, o filho dessa senhora, está em planos espirituais mais elevados. E ela quer ter notícias dele, mas ela não consegue, pela condição espiritual dela, ela não consegue se elevar até ele. E ele precisa, então, escrever através de um médium no mundo espiritual, consolando a mãe. E o Chico foi. E foi chegando lá, participou dessa reunião no mundo espiritual, em que o perispírito dele funcionou de médium para um espírito de condição superior escrever para a mãe também desencarnada no mundo espiritual. Enquanto isso, o corpo físico do Chico estava psicografando em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, uma mensagem de um filho consolando a mãe que estava na Terra. Aí depois que esta festa espiritual terminou, o Herculano Pires virou para ele e falou assim, tá vendo, Chico, eu não falava com você que ser médium é ser interexistente? É ser interexistente entre os vários planos da realidade da vida, que se interpenetram, né? Muito curioso isso, né, gente? Outro fenômeno mediúnico muito interessante que eu acompanhei e presenciei do Chico é o fenômeno da psicometria. Kardec também vai classificar essa mediunidade. É a mediunidade em que o médium tem a sensibilidade. Aliás, aqui nos Estados Unidos é muito utilizado pela polícia de Chicago para resolver crimes, não é? Tem alguns programas até que mostram isso. O médium, o sensitivo, ele, ao tocar objetos, ele é capaz de sentir as vibrações e identificar onde é que está a pessoa, o que aconteceu com a pessoa,
não é? O paradeiro de alguém, por exemplo, ou então relatar a história daquele objeto. Minha tia-avó contava um caso, Nair Machado Pascoal, que um casal amigo dela, de São Paulo, Dr. Camilo Ansará e Dona Yolanda Ansará, tinha um piano que tinha sido de Napoleão Bonaparte, de Jorge Sand, que era companheira de Chopin. O piano tinha sua história. E, certa ocasião, o Chico bate lá na casa dela em São Paulo e pede a ela: Nair, me leva na casa de Yolanda, que eu quero conhecer o piano que foi de Jorge Sand. Como vocês sabem, Jorge Sand foi grande amiga de Allan Kardec, não é? Nós também contamos esse caso no livro Mandato de Amor, que o Chico nos contou. Grande amiga de Allan Kardec, uma literata, teatróloga, escrevia peças de teatro, foi companheira de Chopin e fazia saraus na cidade de Paris, na época de Allan Kardec, em que ela recebia toda vamos dizer assim, a nata da cultura francesa e europeia. Ela recebia pintores como Delacroix, recebia os músicos como Liszt, como Chopin, como Brahms, não é? Enfim, a casa dela, poetas também, e inclusive Allan Kardec, que frequentou muitos desses saraus. Muito bem. Então o Chico tinha interesse de conhecer, nesta encarnação, o piano de Jorge Sand. E foi até a casa da família Ansará, que ficava na Avenida Brasil, em São Paulo, e minha tia Nair, minha tia-avó Nair e seu marido, meu tio-avô Silvio, foram acompanhando o Chico e relatavam isso para nós. O Chico, ao chegar na casa, um detalhe, o senhor Dr. Camilo Ansará não era espírita, a mulher dele sim, Dona Yolanda. Ele era cético. E quando o Chico chega, ele pega no piano, ele passa a mão no piano, vai passando a mão no entorno do piano e vai contando toda a história do piano, desde a formação, desde o marceneiro, se não me engano, Jean Besson, que fez a parte de marcenaria do piano, a pintura do Merlin, como foi feita em craquelé, tal, e foi dando todas as notícias, que ele foi presente da Casa Pleyel para Marie-Louise, que era a arquiduquesa da Áustria, quando ela se casa com Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão é deposto, o piano é confiscado pelo Tesouro da França, é leiloado, Jorge Sand o compra, ela tem um relacionamento com Chopin, ele fala as composições que Chopin criou naquele piano. Enfim, ele vai contando toda a história do piano até chegar na Segunda Guerra Mundial, quando o casal comprou num leilão em Londres. E aí Dr. Camilo Ansará, muito assustado, subiu, buscou os documentos do Ministério das Relações Estrangeiras. Nós temos cópia disso, viu, gente? Que eu estou citando aqui, eu tenho cópia de tudo isso. Os documentos selados pelo Ministério das Relações Estrangeiras da França, que estava exatamente contando a história que o Chico tinha acabado de psicometricamente contar, né? Outro caso curioso de psicometria do Chico é justamente, que eu presenciei muito, ele recebia muitas cartas, muitas cartas, cerca de 2.000 cartas por mês, aliás, por semana, né? Por mês eram 8.000 cartas. Então vocês imaginam. E ele separava o domingo para escrever, responder essas cartas. Eu participei de muitos domingos, que ele chamava tarefa do correio, mas ele não ia no correio coisa nenhuma, não. Ele ficava em casa, sentava lá na mesa de jantar dele às 7 horas da manhã e só levantava 1 hora da manhã do dia seguinte. Passava o domingo, isso era o dia de lazer de Chico Xavier, viu? Passava o domingo inteiro respondendo cartas das pessoas aflitas, desesperadas, né? Mandando mensagens, mandando livros, autografando livros. E aí, eu pude presenciar o seguinte: ele tirava, os bolsos dele ficavam cheios de cartas, né? Cheios. Além das caixas das cartas também, ele colocava muita coisa no bolso, bilhetinho, né? Aí ele tirava uma carta assim, fazia assim com o dedo.
A carta estava fechada, selada e fechada. Aí ele fazia assim, e falava assim com a gente: olha, coitado da dona fulana. Falava só o primeiro nome, né? Tá passando por essa e essa dificuldade. E eu falava assim: mas como é que você sabe, Chico? Você nem abriu a carta. Ele falava assim: não sei, a humildade também, né? Não sei o que acontece comigo, meu filho. Mas eu não preciso abrir. Eu sinto. Ao pegar a carta, eu estou sentindo o sentimento que ela colocou ao escrever a carta para mim. Então é como se eu estivesse lendo na alma dela. Aí ele escolhia então que tipo de mensagem mandar, que tipo de livro mandar, ou ele decidia ele mesmo. Esse é o casal, esse aqui é o Rômulo Joviano, chefe do Chico na Fazenda Modelo. Um dos homens mais importantes que deu o maior apoio ao início da mediunidade do Chico, viu, gente? Mas, então ele sentia o sentimento das pessoas, ele lia na alma das pessoas, né? O Cido, que era um guarda da Polícia Militar, que a Prefeitura de Uberaba destacou para cuidar da segurança de Chico, porque a partir de determinado momento vocês vão de imaginar que ele virou uma figura pública, né? E precisava de proteção policial, porque a casa dele era invadida, o povo pulava o muro, né? Tinha gente que vinha até com arma. Aliás, tem um fenômeno interessante esse de arma que aconteceu anos antes, mas deixa eu acabar o caso do Cido. É tanto caso, né? E aí o Cido falava assim, um dia o Cido acompanhava o Chico, quando o Chico ia ao centro da cidade de Uberaba. E lá, quando eles voltavam do correio de Uberaba, ou do banco, né? Ou quando o Chico fazia alguma visita a alguém, o Chico sempre passava na banca de jornal. Chegava lá, comprava todos os jornais, todas as revistas, para ajudar o jornaleiro. Aí, em determinado dia, o Cido não aguentou e falou assim: ô seu Chico Xavier, eu posso falar uma coisa com o senhor? Pois não, Cido. O que foi, meu filho? Eu não entendo, o senhor não tem tempo para nada. O senhor vive ajudando os outros no centro, nas distribuições, na sua casa. O senhor não tem tempo para nada. Para que o senhor gasta dinheiro comprando esse tanto de livro, revista, jornal, que eu sei que o senhor não vai ler? Aí ele falou com o Cido a mesma coisa que ele falou comigo. Olha, meu filho, eu não sei o que acontece comigo, mas eu não preciso ler. Eu pego o jornal, eu pego a revista, até contigo ele comprava, viu, gente? Eu pego, já sei o que tem de bom e o que tem de ruim. Já sinto, né? Pela vibração do editor, do escritor, do articulista, eu já sinto. Aí teve um fenômeno com Chico muito interessante, um fenômeno da ubiquidade, presenciado, testemunhado por Martins Peralva e Dona Neném Aluoto na União Espírita Mineira. Quando Chico recebeu o prêmio de cidadão, o título de cidadão honorário da cidade de Belo Horizonte, em 1973, no dia seguinte, a União Espírita Mineira, que era presidida por Dona Neném, fez uma festa, uma confraternização dos espíritas da capital mineira para receber Chico Xavier. E, em determinado momento, quando o Chico chegou naturalmente, até passou aí algumas fotografias desse momento. Vocês hão de imaginar a multidão de gente, né, acompanhando, porque como ele dizia, onde eu vou aparece, eu levo confusão. Só que quando eles chegaram no segundo andar da União Espírita Mineira, apareceu um guarda, e esse guarda estava literalmente perturbado. Com a arma em punho, levantou a arma para cima como quem fosse atirar. E aí foi aquele mal-estar geral, não é? Você imagina, a União devia ter mais de 2, 3 mil pessoas ali se amontoando para ver o Chico. E o moço com a arma levantada para cima. Peralva contava para nós que na mesma hora o Chico fez assim, como se ele tivesse entrado em concentração espiritual profunda, naturalmente saindo do corpo, né, pedindo ajuda espiritual,
Dona Neném, que era presidente, pediu ao Peralva providências. O Peralva desce as escadas da União Espírita Mineira, na Rua Guarani, pensando em buscar o primeiro batalhão de polícia que ele encontrasse na rua. E logo próximo ali, tinha o batalhão da Polícia Militar que estava na rodoviária da cidade de Belo Horizonte, no centro da cidade. Então, eles vão nessa aflição, mas só que quando o Peralva desce as escadas e segue na Rua Guarani em direção à rodoviária, o que acontece? O batalhão da polícia chega e vira-se para ele e diz: aqui é a União Espírita Mineira? Sim, eu estou precisando dos senhores aqui e tal. Não precisa não, nós já sabemos. Porque o seu Chico Xavier esteve lá na rodoviária nos chamando, com urgência. Ele saiu do corpo e foi lá. Ele saiu do corpo e foi lá. O seu Chico Xavier esteve lá na rodoviária nos chamando, com urgência, para vir até aqui. Nós já sabemos do ocorrido. E era oficial de patente mais alta. Quando ele subiu as escadas, o guardinha, que era de patente mais baixa, na mesma hora baixou a arma, prestou continência. E aí a situação foi contornada, né? Um fenômeno também de mediunidade e ubiquidade. Outra questão que Chico tinha também, essa dona Wanda Joviano, viu gente? A filha do Dr. Rômulo, ela que nos trouxe essas mensagens que a Vinha de Luz tem publicado em livros, mensagens que foram publicadas póstumamente, né? Da psicografia de Chico, porque o Chico participava, apesar de toda a tarefa dele, 2 vezes por semana, ele participava do culto do Evangelho no lar, na casa da família Joviano. 2 vezes por semana. E lá psicografou durante 18 anos consecutivos. Mensagens de Emmanuel, de Cassimiro Cunha, de Neio Lúcio, que era o avô da dona Wanda, né? Pai de Dr. Rômulo, professor Arthur Joviano, e assim sucessivamente. Era um homem que eu costumo brincar que o Chico era senhor do tempo, porque ele não dormia. Eu sou testemunha disso, ele não dormia, ele tinha uma energia extraordinária. A gente saía da reunião lá do Grupo Espírita da Prece, por exemplo, 3 horas da manhã, 3h30, 4 horas, ia para a casa dele e ele ia conversar, ele queria conversar. A gente estava destruído e ele queria conversar. Feliz da vida, como se nada tivesse acontecido, né? Ele já tinha psicografado, toda a reunião lá em Uberaba era toda sexta e sábado. A reunião tinha hora de começar só, 8 horas da noite, não tinha hora de acabar. Então, se você tinha algum compromisso, esquece. Não tinha hora de acabar. Era a hora que acabava o sofrimento, né? A ansiedade das pessoas. Porque ia lá para as 4, dependendo, ele recebia em média 10 mensagens particulares para os familiares. 10. A gente chorava junto. A gente nem conhecia quem era, mas você chorava. Tanta emoção que você via na família, né? A família às vezes nem tinha chegado perto do Chico, estava lá fora, porque o centro ficava assim. Vocês estão achando que aqui está quente hoje? Vocês não sabem nada. Olha, aqui é maior do que o Grupo Espírita da Prece de Uberaba. Esse ambiente aqui é seguramente maior. E ficava, só que lá tinha uns janelões, né? O povo ficava amontoado para chegar perto do Chico, né? Para acompanhar aquelas reuniões memoráveis. E as pessoas iam dando as identificações, né? Inquestionáveis sobre a sobrevivência do espírito após a morte. A gente via a veracidade do fenômeno, né? Porque as famílias se convenciam na hora. E eu não estou falando de famílias espíritas não, viu gente? Porque a maioria das pessoas que ia buscar Chico Xavier nem espírita era. Nenhum conhecimento de doutrina espírita tinha. Ele recebia católicos, ateus, protestantes, judeus, né? Até, curiosamente, a família Muscati, por exemplo, o senhor Davi Muscati, aliás, desencarnou agora, há poucos meses,
ele perdeu o filho com 18 anos também, e ele teve um choque anafilático, e foi tomar um remédio simples para passar o problema da sinusite e desencarnou, com 18 anos, Roberto. Isso foi um choque para a família, era o filho mais novo, Dona Sônia. Eu estava presente em Uberaba quando eles receberam a primeira mensagem através do Chico. Eles eram judeus, aliás, não são até hoje. Ele era vice-presidente da Hebraica em São Paulo. Não teve consolação lá junto ao pessoal do Sinédrio, lá da sinagoga de São Paulo, e acabou indo buscar consolação em Chico Xavier. Chico não perguntou a ele qual que era a fé, se ele acreditava em Jesus, nada disso. Chico abraçou essa mãe que chegou lá quase carregada de dor, e abraçou esse pai e recebeu algumas mensagens, se não me engano também em número de 8 ou 10 mensagens, que depois viraram um livro. Aliás, é o único livro de Chico Xavier que não fala de Jesus. Claro, né? O espírito é judeu, como é que ele vai falar de Jesus? É o Roberto Muscati, é o espírito. O livro chama-se Quando se Pretende Falar da Vida. É belíssimo, gente, belíssimo. Ele vai falar justamente de como foi a chegada dele no mundo espiritual, o avô que veio buscá-lo, falando aquelas palavras do rito judaico, que o Chico psicografou em hebraico, viu? Em hebraico. Falando da cidade para a qual ele foi levado, que fica acima da cidade de Jerusalém, e contando como é a vida espiritual dos descendentes de Davi, não é? Muito bonito esse livro. Então Chico abraçava todo mundo, e as pessoas iam e se convenciam na hora, porque eram tantos os detalhes, tantas as minúcias sobre a questão da convivência familiar, apelidos, pessoas desencarnadas que vinham buscar os seus familiares, né, que citava. Nós, por exemplo, levamos, junto com familiares nossos, uma amiga que não era espírita também, a família muito católica, da cidade de Luz, em Minas Gerais. A filha também desencarnou com 18 anos. Ela passou no vestibular, o pai deu a ela um carro 0 quilômetros. Então estava feliz da vida. A primeira vez que a menina pega o carro em Belo Horizonte, vai sair pela Avenida do Contorno, um caminhão passa em cima dela. Passa em cima do carro dela, ela morre, desencarna. Imagina a dor dessa família, né? O pai pensou em suicídio. Ele quase que foi a Uberaba carregado. Chegando lá, a menina escreve, eu estava lá. Foi emocionante, ela dava detalhes assim impressionantes, e fala com o pai. Ele não tinha falado isso com ninguém. Se o senhor pensa que o suicídio vai nos aproximar, engano. Não faça uma bobagem dessa, vai nos separar. Ela tira da cabeça dele a questão do suicídio, mas ela dá um dado que a própria família fica assim meio baratinada, que ela fala que a pessoa que a recebeu no além foi uma ama preta, escrava ainda do século XIX, que serviu a família nas fazendas de Luz, no interior de Minas Gerais. Dá o nome desta ama preta e fala sobre a bondade dela. E aí a Vilma, que é a mãe da menina, fica assim meio perturbada. Assim, eu nunca ouvi falar nisso na nossa família, a existência dessa ama preta. Então nós recomendamos, vai pesquisar, porque de certo existe. Né? Se veio através do Chico, pode pesquisar, porque deve ter, a história vai contar. E de fato ela tinha 2 tias-avós, que naquela ocasião já tinham passado os 90 anos, residiam na cidade de Luz. Ela foi conversar com elas se lembraram. E falaram com ela, não, claro que nós nos lembramos, quando nós éramos crianças, era a nossa ama de leite. Ela que nos dava leite na nossa infância, né? Então, gente, vocês vejam como a vida de Chico era emocionante, era vasta, né? Não tinha um dia sequer que não tivesse uma emoção diferente. E uma outra mediunidade que ele tinha em profusão
e até muito pouco compreendida no meio espírita, a mediunidade da presciência, de saber o futuro. Era impressionante essa mediunidade em Chico Xavier. No início, ele nos contou que logo que ele começou na tarefa mediúnica, ele conhecia a pessoa, então pessoa da família dele, ele sabia qual doença a pessoa ia ter, de que ela ia desencarnar, tudo. Mas isso o perturbava, claro, né, gente? Que ele pediu ao Emmanuel, assim que o Emmanuel assumiu as tarefas da coordenação espiritual, ele pediu ao Emmanuel que tirasse essa faculdade mediúnica dele. Porque ele sofria muito de ver, sem poder contar, sem poder falar nada. Vou dar um exemplo. Na nossa família, ele previu em 1984, com 16 anos de antecedência, que meu pai, que tem meu nome também, Geraldo Lemos Filho, ia passar pela provação do mal de Alzheimer. Né? Disse claramente para mim, para minha mãe e para minha tia-avó, que ele iria passar no final da sua vida por um processo de doença mental doloroso e longo. De fato, meu pai desencarnou só o ano passado, em novembro. E ocorreu conosco um outro fenômeno também, muito interessante. A gente ia para Uberaba, eu e Eliana, minha primeira esposa, com frequência. O irmão dela residia com Chico Xavier, era o Vivaldo da Cunha Borges. Vocês viram algumas fotos dele aí. Ele é que fazia a diagramação de todos os livros do Chico, desde 1968 em diante. Então, a gente ia com frequência, uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Só que nessa ocasião, eu trabalhava de manhã e de tarde, estudava à noite economia, ciências econômicas na PUC. E eu não podia ficar no domingo em Uberaba. Eu tinha que voltar para estudar, porque eu tinha prova na semana seguinte. Então nós saímos da reunião do Grupo Espírita da Prece, do sábado de madrugada, lá pelas 2h30 da manhã, fomos para a casa do Chico, e eu estava bem, estava bastante alerta, e falei com ele, e com a Eliana, não, eu vou dirigir, vou pegar a estrada, vou aproveitar a madrugada, que a estrada é mais vazia, e vou voltar para Belo Horizonte. E ele não queria de jeito nenhum que eu saísse. E eu temendo que eu ia embora. Aí, em determinado momento, ele fala comigo assim: está bem, você vai, mas quando você estiver chegando perto da entrada da cidade de Campos Altos, na descida da Serra das Alterosas, você vai ver, antes da entrada da cidade à direita, você vai ver um homem no meio da estrada, vestido de policial militar rodoviário, e este homem vai ficar fazendo assim no meio da estrada, querendo que você pare. E ele levantou-se da cadeira e fez o gesto. 3 vezes ele fez esse gesto. Não pare, que é coisa ruim. Na mesma hora, Eliana começou a chorar. Não queria ir. Aí eu falei com ela: não, mas Chico, se você está falando isso conosco, é porque você vai rezar para nós, não é? Eu confio na sua oração. Você reza para nós? Aí ele disse: sim, rezo, meu filho. Pode ir que eu rezo. Aí eu fui confiante, eu nem me incomodei, com sinceridade, não tive medo nenhum. Entrei no carro. Só para vocês terem uma ideia, a distância desse ponto de Uberaba é quase 3 horas de carro. Quase 3 horas de carro. Exatamente no ponto em que Chico Xavier nos falou, lá estava o danado do homem. Vestido de policial, devia ser falso, né? Vestido de policial rodoviário, fazendo exatamente o mesmo gesto que o Chico fez para nós, mandando o carro parar. Eu então diminuí o carro, como que se fosse fingindo que ia parar. Ele saiu do meio da estrada e eu, pé na tábua, passei desviei do assunto. Mas era coisa ruim, né? Agora, como que pode ser isso, né? Como que o homem pode ver o futuro assim de 3 horas? Com tanta precisão, até descrever o gesto do fulano, né? É uma faculdade mediúnica.
estudada por Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 16. A teoria, Allan Kardec elabora uma teoria, chama-se Teoria da Presciência, pela qual ele vai estabelecer o seguinte, que os espíritos sejam desencarnados ou encarnados, suficientemente desmaterializados, é o caso do Chico, né? E Allan Kardec ainda fala em outros itens. Os espíritos espiritualizados têm condições de ver o futuro, à semelhança do homem que sobe no topo da montanha e é capaz de visualizar o horizonte em torno, a longas distâncias. Ao passo que o homem que está no vale, na rua, na vila, ele só visualiza o que está próximo, não é? Mas ele coloca, dentro da teoria da presciência, que era preciso, a pré-condição para isso acontecer é justamente a condição de espiritualização. Alguém duvida que Chico Xavier tivesse essa pré-condição? Claro que não, né, gente? Realmente não tem dúvida nenhuma que ele foi capaz de entrar nessa questão, e as coisas que ele nos falava na década de 80, eu era um jovem de 20 e poucos anos. Confesso a vocês que muita coisa eu nem acreditava. Hoje eu dou a mão à palmatória, estou aqui falando dele, por quê? Porque ele previu coisas que estão acontecendo hoje. Na década de 80, por exemplo, o Brasil passava por uma crise econômica gigantesca, inflação galopante, hiperinflação. Nós importávamos 80% do petróleo que a gente consumia. Éramos dependentes da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, dependentes do FMI e tudo. E o Chico, naquela ocasião, vira para nós e fala assim: gente, vocês podem ficar tranquilos, porque o Brasil vai descobrir tanto petróleo, mas tanto petróleo. E naquela ocasião o pessoal gozava, o Paulo Maluf, que era governador de São Paulo, que tinha fundado a Paulipetro, e não tinha achado nem uma gota de óleo, né? E o Chico falava assim: vocês podem ficar tranquilos que a Petrobras vai achar petróleo no fundo do mar. Mas não é no leito submarino, não. É 2, 3, 4 mil metros abaixo do leito do mar. E vai achar tanto petróleo que o Brasil vai ser autossuficiente em petróleo. Vai até exportar petróleo depois. E vai se tornar uma das maiores empresas do mundo da área do petróleo. Confesso a vocês que eu ri. Intimamente, o Chico está ufanista demais. Hoje ele está rindo de mim, né? Contando o caso. E foi o que aconteceu. E outras coisas mais que surgiram. Quero dizer a vocês que conviver com ele, eu tive a alegria de conviver com ele 21 anos, mais proximamente 15, a partir de 1981 até 1987, depois ele, aliás, 1997, depois de 97 a saúde dele já estava bem debilitada, não é? Eu posso dizer a vocês que o Chico é o protótipo do homem do futuro, com essas faculdades mediúnicas todas, porque na realidade isso é a nova condição humana. Todos nós um dia vamos ter essa mediunidade que ele possuía, né? Ele é o exemplo do que nós podemos ser e ainda não somos. Esse desenvolvimento desse novo sentido humano. Porque nós todos já temos os sentidos conhecidos, 5 sentidos conhecidos, que adquirimos aí no carreiro evolutivo. E agora, presentemente, na condição de seres humanos, nós todos estamos tentando adquirir, experimentar esse 6º sentido que é a mediunidade. O Chico a tinha em plenitude. Mas não só isso. Eu quero destacar aqui que ele não era somente um fenômeno mediúnico, que de fato ele foi o maior fenômeno mediúnico depois do Cristo. Mas, e principalmente, ele transformou
estas faculdades mediúnicas, todas em benefício do próximo, em benefício do amor, da fraternidade, colocando-as a serviço do povo, não é? Ele teve essa condição de nos mostrar, na prática, para que serve a mediunidade com Jesus. Ou seja, transformá-la num canal de fraternidade, de solidariedade cristã, de amor ao próximo, e transformando não só num grande fenômeno mediúnico do século XX, início do século XXI, mas e principalmente um dos maiores fenômenos humanos que a face da Terra já presenciou. Que todos nós possamos estudar bastante a sua mensagem, a sua obra. São 482 livros já publicados até hoje. Mês que vem nós vamos publicar mais um. Vamos passar para 483. Mas é muita informação, muito estudo que nós precisamos acessar. Está aí à nossa disposição. Hoje nós temos internet, nós temos computador, temos facilidade, não é? De instantaneamente nos conectar uns aos outros, formar grupos de estudo, conversar, palestrar e principalmente estudar o legado que este homem nos deixou. Porque sem dúvida alguma nós podemos dizer, Chico Xavier foi um apóstolo, é e continua sendo um apóstolo do Cristo em tempos modernos. Que ele nos ajude a compreender que cada um de nós também pode sê-lo quando assim o desejar e quando fizer também o próprio esforço de autoburilamento necessário. Que Jesus nos abençoe.